Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro de agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção, é-me ter uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro de agora, Senhor. Meus irmãos, a todos nosso boa noite. Desejamos a todos uma semana repleta de alegria, de paz e de realizações. Que todos nós possamos testificar de Jesus Cristo durante toda esta semana. Para iniciar o culto desta noite, a mensagem desta noite, vamos orar, falar com o nosso Deus. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pela semana que passou, porque tu nos sustentaste. Te agradecemos por este domingo, por esta oportunidade de estarmos agora gravando esta mensagem. Te suplicamos, Pai amado, que no decorrer de toda esta semana tenhamos a oportunidade de testificar do teu nome. Pai Celestial, desperta em nós o desejo de fazer a tua vontade, de nos apropriarmos da tua palavra, de vivermos segundo tu queres. Senhor, com perdão de nossas faltas, pelos merecimentos de Jesus Cristo, é que nós estamos agora suplicando e agradecendo estas bênçãos. Amém. Meus irmãos, hoje nós faremos a leitura em Marcos 5, os versos de 1 a 15, e eu farei essa leitura agora. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentei, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram-o endemoninhado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Meus irmãos, Jesus e os seus discípulos saíram de Cafarnaum e atravessaram o mar da Galileia e chegaram à região dos Gadarenos, onde ocorreu este fato que nós acabamos de ler. E ali Jesus expulsou muitos espíritos de um homem que estava possesso. Esse texto que nós lemos nos diz que aquele homem tinha uma força
tremenda, que nem as cadeias podiam prendê-lo. Com tanta força, imaginem só, um ser humano com tanta força, no entanto, sem nenhuma liberdade. Meus irmãos, vocês já perceberam que o mundo em que vivemos está repleto de engano? Olhem, porque não são poucas as pessoas, pelo menos ao nosso ver, que sentem o prazer de ludibriar, de causar tristezas, decepções, sofrimentos a outras pessoas. Eu creio que você já viu várias pessoas dessa estirpe. Contudo, em meio ao desrespeito, em meio à falsidade, a enganos tantos, eis que surge uma luz, um ensinamento de que é possível viver neste mundo livre das desilusões, livre dos enganos e ilusões tantas. Lá em Gálatas 5, verso 1, temos o ensinamento de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para mais vivermos presos a ninguém ou alguma coisa, não. Foi para a liberdade, liberdade de cultuar, liberdade de sorrir, liberdade de ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Isto é liberdade. Cristo morreu para nos libertar. Graças a Jesus Cristo somos livres para fazer o que antes era impossível, antes de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, de viver sob o manto do amor, viver generosamente, viver divulgando a palavra de Deus, levando pessoas aos pés de Jesus Cristo, constrangidas tão somente pelo amor de Deus. Esta é uma vida que todos nós devemos ansiar. Em 2 Samuel 2, o verso 2, Davi reconheceu, e de fato para nós, que Deus, o nosso Senhor, é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso libertador. Esse verso confirma que podemos viver livres das ilusões e dos enganos. Meus irmãos, nesse texto, então, que nós lemos, Marcos 5, de 1 a 15, temos que a liberdade sem ilusões e enganos vem de Jesus. Não há outra forma. Você só vai se sentir livre e sem estar sofrendo a influência de pessoas que querem enganá-los, levando a acreditar em ilusões, sendo iludido por alguém. Essa liberdade somente Jesus Cristo pode dar. Isso acontece, meus irmãos, porque com Jesus você não mais se submete à opressão de Satanás. Isso é muito importante que você saiba. Com Jesus, você não mais se submete à opressão de Satanás. Meus irmãos, quer queiramos ou não, estamos inseridos em uma realidade espiritual que também comporta a existência de um ser maligno, cujo objetivo é roubar, é matar, é destruir. Já nos ensina João 10:10. Diante dessa realidade, não podemos esquecer que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do inimigo, as obras do diabo. Está lá em 1 João 3, o verso 8. Meus irmãos, o significado de opressão, conforme o dicionário, é aquele estado, aquela condição em que a pessoa se encontra oprimido, oprimida, uma sensação desagradável da falta de ar, aquele sufocamento, diminuição acentuada do vigor, da energia, a pessoa se sente em pleno abatimento. Do próprio conceito da expressão opressão demoníaca, deduzimos que é possível usar essa expressão quando alguém estiver se sentindo oprimido pelo inimigo de Deus, ou por desejos e sentimentos ruins
que provém de uma força maligna. Então nós usamos essa expressão, opressão demoníaca. Quando as pessoas têm esses sintomas, elas estão com sentimentos ruins, sentimentos que levam a práticas que não condizem com a realidade, práticas que estão de alguma forma prejudicando alguém, senão a própria pessoa. Não sei quantos já tiveram a experiência de estar perto de alguém, de conversar com alguém cujas palavras são amáveis, sua maneira de agir traz consolo, traz ânimo. A pessoa com quem você conversa que tem este comportamento, esta característica, você se sente bem, traz um alívio para a sua vida conviver com esse tipo ou com pessoas com essas características. De outro lado, há pessoas que provocam um mal-estar, que fomentam a intriga entre os outros, a desunião. São pessoas que oprimem os que estão ao seu redor. Eu acho que a maioria de nós já teve esta experiência. Aquela pessoa que só assim, todas as vezes que encontra com você, ele sempre está reclamando, a vida nunca está boa para ele. Aquela pessoa mais carrancuda, cujas palavras são palavras de murmúrios o tempo todo e sempre estão olhando para os outros e fazendo comparações e se colocando sempre em situações secundárias, terciárias, enfim, lá para trás. Esse tipo de pessoas são pessoas que normalmente estão oprimidas pelo inimigo de Deus. Em Atos 10, 38, diz que Jesus andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Olha o que Jesus fazia nesta terra. Dentre tantas as outras coisas, ele fazia o bem, ele curava de doenças, ele curava as pessoas que estavam oprimidas pelo inimigo de Deus. Meus irmãos, temos aqui, então, diante desse verso, a certeza de uma liberdade sem engano. Por que, pastor, sem engano? Porque Jesus Cristo não nos engana. Ele é a verdade. Ele não pode se negar a si próprio. Ele é a verdade. Ele não engana. Então, aqui está a nossa segurança de que essa verdade traz a liberdade. Jesus Cristo é quem nos dá essa liberdade sem engano. E Jesus, hoje mesmo, está oferecendo a você essa liberdade. Não sei se você ainda se sente, não sei se você se sente oprimido, não sei se você se sente longe de Deus, não sei se você é um daqueles que vive sempre reclamando de tudo. Nunca está bom. Se o tempo está com a temperatura um pouquinho mais elevada, você reclama. Se é período de chuva, você reclama. Se é frio, você reclama. Cuidado. A palavra de Deus nos ensina que não devemos viver murmurando, que isto é pecado. Volte-se então para os caminhos de Deus, porque Ele está oferecendo a você essa real liberdade, a liberdade de não se sentir mais oprimido por ninguém, por nada. Volte-se para os caminhos de Deus e você poderá desfrutar da paz que só Jesus pode dar, mas ninguém pode dar essa paz. A liberdade, então, sem engano, acontece porque com Jesus você fica livre da fúria e descontrole espiritual. Vamos reler os versos 3 e 4? Vejam só o que dizem esses versos, 3 e 4. O qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Meus irmãos, o endemoniado de Gadara estava separado da família, estava separado dos amigos, estava separado da sociedade. Vejam que situação lamentável, terrível, triste esta. Basta você se imaginar separado dos seus familiares, longe. Olha a tristeza.
dos seus amigos, da sociedade em geral. Era assim que se encontrava aquele endemoniado. Ele vivia nos sepulcros, sem perspectiva ou qualquer esperança. Era essa a vida daquele endemoniado. As pessoas nada podiam fazer por ele. Até tentavam prendê-lo, até mesmo para a proteção dele, mas em vão, pois os demônios se manifestavam quebrando as correntes e as cadeias, e ele continuava livre. Mas que liberdade é esta? Isso não era liberdade nenhuma. Na verdade, ele conseguia se desvencilhar daquela prisão, das dificuldades, das amarras, das cadeias, do que estava prendendo e amarrando a ele. No entanto, continuava preso, porque estava sendo dominado pelos demônios. Meus irmãos, tudo isso era em vão, então, a tentativa de ajudá-lo, porque nada podia, no nosso mundo físico, podia detê-lo. Muitas pessoas hoje, e a realidade que nós vivemos, estão oprimidas pelo diabo. São pessoas descontroladas, pessoas inquietas, pessoas agitadas, vivem ferindo a si mesmas e aos outros também. Pessoas com esses comportamentos são pessoas que carecem da nossa ajuda, das nossas orações, carecem de terem aquele encontro com Jesus Cristo. Elas precisam de um encontro com Jesus Cristo, tão somente porque Ele é o único que pode lhes trazer a libertação e a salvação. Liberdade dos espíritos, salvação eterna. Só Jesus. Lá em Lucas 7, o verso 21, Jesus curou muitos de enfermidades, males e espíritos maus e deu vista aos cegos. Basta você ler esse verso, Lucas 7, 21, você vai confirmar exatamente o que nós estamos dizendo aqui. Não permita, então, que o inimigo de Deus o traga em opressão. Jesus curou, Jesus mostrou que tem poder para curar, para resolver o seu problema espiritual, principalmente. Material, naturalmente. Então não se permita viver preso por demônios. Você já tem a quem recorrer. Jesus Cristo, pois com Ele a vitória é garantida. Vitória física, material, vitória espiritual. A liberdade sem engano deixa você livre das perturbações da mente. Vamos ver o verso 5, vamos ler novamente? Olha só o que diz o verso 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Vejam como se comportava aquele endemoniado. A liberdade sem engano, essa liberdade que Jesus está oferecendo a você, deixa você livre das perturbações da mente. Os que estão nas mãos de Satanás vão acumulando feridas diversas numa vida de dor e sofrimento atroz. Essa é a realidade. Não deixe que isto aconteça com você. Você tem todo o suporte, você tem o ensinamento, você tem Jesus Cristo defendendo você, querendo que você o procure e diga: eu o aceito como meu Senhor, como meu Salvador, quero viver para a tua honra e glória neste mundo, quero divulgar o Evangelho, quero ser mais um a ter garantido a vida eterna nos céus, na presença de Deus. Lá em Filipenses 4:7, diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o entendimento em Cristo Jesus. Essa paz que vai além,
que excede qualquer entendimento do ser humano. Há pessoas que encontram a paz, ou pelo menos dizem que têm paz, em lugares, em coisas. Contudo, a paz que excede todo o entendimento só é encontrada no Príncipe da Paz, Jesus Cristo, em mais nenhum lugar. Lembro-me, quando criança, costumávamos ir a uma cachoeira linda, chamada Cachoeira da Cajá. E ali, aquele som da água, aquelas ondas batendo, formando a cachoeira em si, o rio, aquela água corrente linda, as árvores frondosas, as margens dos rios, os pássaros cantando, que coisa linda! Os amigos de infância, que coisa linda, que tranquilidade traz o local. Momentâneo, muito momentâneo aquela tranquilidade, aquela paz, que como criança era normal, era natural. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo está oferecendo uma paz que vai além dessa tranquilidade, desse estado mais lindo, que se fosse fotografada ali, como era naquela época, daria um dos mais belos quadros para ser emoldurado e colocado à vista de todos em sua casa ou em outros lugares. Meus irmãos, Jesus, o Príncipe da Paz, é o único que está lhe oferecendo, então, essa oportunidade, essa paz. Não uma paz qualquer, mas essa paz que excede todo entendimento. Essa paz é fruto do relacionamento íntimo com Deus. Porque Ele é o Deus da paz. Somente um relacionamento com o autor da paz, que é evidenciado por uma vida de louvor, de paciência, de oração, é possível obter a paz que excede todo entendimento. Você pode fazer isto. Você tem toda a liberdade para levar uma vida de louvor ao nosso Deus, uma vida paciente, sem estar constantemente agitado, correndo, buscando mais e mais, quando já tenho mais do que o suficiente para viver. Você pode ter essa vida de oração. É possível obter então essa paz que excede todo o entendimento. Nessa paz, você estará livre das perturbações da mente, porque a sua mente, o seu coração estarão cheios da palavra de Deus, do poder de Deus na sua vida. Por fim, a liberdade sem engano produz transformação em sua vida. Versículo 15. Vamos ao versículo 15, a última leitura desta noite. Diz-nos assim esse versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram endemoniado o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Quando eles ouviram aquela notícia, aquele acontecimento, que aquele homem que vivia pelos sepulcros, gritando, se ferindo, que os demônios tinham saído deles e entrado numa manada de porcos. Então as pessoas vieram e confirmaram, e ali viram aquele endemoniado agora em outra situação. Aquele homem agora estava assentado, estava vestido em perfeito juízo. Agora ele mostrava dignidade humana. Jesus transformou a vida daquele homem. Jesus hoje também quer transformar e está oferecendo um novo mundo sem demônios. Evidentemente que este mundo sem demônios será na presença de Deus. Um mundo onde não sentiremos qualquer necessidade. Você quer ter a sua vida transformada? É isto que Jesus está oferecendo você, uma transformação de vida. E aí, você mesmo, com essa vida transformada, poderá comparar com o que era e com o que há de ser.
Só Jesus liberta da opressão e do descontrole espiritual. Não adianta você buscar outros meios. Será perda de tempo. Só Jesus cura as perturbações da mente e restaura a sua vida por completo. Que nesta noite você reflita no que foi dito nesta mensagem. Que você busque ansiosamente a presença de Deus na sua vida. Que você se entregue a Ele. Deseje e peça a Deus que venha morar em você por meio do seu Espírito Santo. Não perca mais a oportunidade de ter uma verdadeira liberdade, a real liberdade, livre para sempre do engano. Que Deus te conceda, ou nos conceda, esta bênção de pertencermos àquela grupo de inúmeras pessoas que estarão para sempre morando nos páramos celestiais e que assim Ele nos abençoe. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, Pai Celestial, mais uma vez a Tua palavra foi explanada. Tu sabes que o nosso desejo é que aqueles que ouvirem ou assistirem esta mensagem mudem o seu comportamento, a sua maneira de agir. Deixem o Espírito Santo trabalhar em suas mentes, porque Ele é que vai produzir, o Espírito Santo é quem vai produzir essa transformação. Ó Deus de amor, nos perdoe se de alguma forma falhamos. Queremos sempre fazer o melhor, mas as nossas limitações muitas vezes nos impedem. Pai Celestial, conceda-nos a bênção de voltarmos para os Teus caminhos, para vivermos conforme Tua vontade, para sermos os Teus servos, para termos uma vida de adoração, de louvor, uma vida de oração, uma vida de paz, uma vida de harmonia neste mundo, e que outras pessoas olhem e vejam que olhem para nós e vejam que é possível uma vida de harmonia, de paz, uma vida sem engano. Vem, Senhor, agir em nós. Mais uma vez suplicamos uma semana de paz. Suplicamos por aqueles que estão doentes, que estão nos hospitais, nossos irmãos, nossos amigos, pessoas do nosso conhecimento e outros tantos. Consola-os, porque esse consolo efetivo só vem de Ti, por meio do Teu Espírito. Nós suplicamos, Pai, estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero